O CEO milionário entra no restaurante e ele congela quando vê sua ex-mulher grávida servindo mesas. O que aconteceu depois deixou todos chocados. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A caneta parecia pesada demais na mão de Heloísa Braga. Sobre a mesa de madeira escura e polida do escritório de advocacia, o documento final do divórcio aguardava, suas linhas pretas e formais representando o fim de uma vida inteira. Do outro lado da mesa, Otávio Lombardi a observava. Ele vestia um terno azul marinho feito sob medida, tão impecável quanto sua postura. Para qualquer um que olhasse de fora, ele era a imagem do sucesso, o CEO bilionário, cuja empresa dominava o horizonte de São Paulo. Mas para Heloísa, naquele momento, ele era apenas o homem que estava quebrando seu mundo em 1000 pedaços. O silêncio na sala era pesado, interrompido apenas pelo som distante do trânsito na Avenida Faria Lima, muitos andares abaixo. O advogado, um homem de aparência cansada, ajustou os óculos e indicou o documento com um gesto sutil. Senhora Lombardi, Braga, corrigiu-se ele. Só precisamos da sua assinatura para finalizar o processo. Heloísa respirou fundo. Ela ergueu os olhos e encontrou o olhar de Otávio. Não havia raiva ali, nem tristeza. Havia uma calma controlada, uma determinação fria, que ela aprendeu a reconhecer como o seu modo de operação nos negócios. Agora, ele aplicava essa mesma lógica para dissolver o casamento deles. É isto, o fim de tudo, ela disse, a voz baixa, mas firme. É o necessário, Heloísa. Nós dois sabemos disso, ele respondeu, o tom de voz equilibrado, quase gentil, o que tornava tudo ainda mais doloroso. Ele falava como se estivesse fechando um negócio que não deu certo, cortando as perdas para seguir em frente. Ela sentiu uma onda de indignação subir por seu corpo. Depois de 8 anos de casamento, de noites em claro o apoiando enquanto ele construía seu império, de sonhos compartilhados em um apartamento pequeno antes do luxo os encontrar, era assim que tudo terminava, com uma explicação lógica e uma assinatura. Necessário para quem, Otávio? Para você? Para a sua carreira? Para que você possa ir a mais festas e fechar mais contratos sem ter uma esposa em casa esperando por você? As palavras saíram rápidas, carregadas de uma dor que ela tentou esconder. Por semanas, Otávio não se moveu. Sua expressão continuou serena. Você está sendo dramática. Meu sucesso nos deu tudo o que temos. A cobertura, as viagens, o conforto. Você desfrutou de tudo isso. Eu trabalhei para construir algo grandioso, um legado. O casamento, o nosso relacionamento, ele não se encaixava mais nessa visão. Não se encaixava? Ela repetiu incrédula. Eu não era um item na sua agenda, Otávio. Eu era sua mulher. Nos olhos dela, ele viu os destroços de tudo o que eles tinham sido, mas forçou-se a não sentir. Sentir era uma fraqueza que ele não podia se permitir. Fraqueza não construía empresas. Fraqueza não ganhava o respeito dos concorrentes. Heloísa finalmente pegou a caneta. Suas mãos tremiam levemente. Ela olhou para a linha pontilhada, o espaço vazio onde seu nome selaria o fim. Cada letra que ela desenhou pareceu um corte. Ao terminar, ela empurrou o papel pelo tampo da mesa com uma força contida. A caneta rolou e caiu no carpete com um baque surdo. Ninguém se moveu para pegá-la. Ela se levantou, a cadeira arrastando ruidosamente para trás. Otávio a observou, notando pela primeira vez como ela parecia mais magra, como havia sombras de cansaço sob seus olhos que o brilho do anel de diamantes que ele lhe dera não conseguia esconder. Anel que ela agora retirava do dedo e colocava suavemente sobre os papéis assinados. A sua parte no acordo é generosa, disse o advogado, tentando preencher o vazio tenso. Heloísa riu, um som sem alegria. Generosa. É o que ele paga para manter a consciência limpa. Fique com tudo, Otávio.
Os carros, o apartamento, o dinheiro. Eu não quero nada que me lembre de você. Ela o encarou e, pela primeira vez, a mágoa deu lugar a uma resolução inabalável. Eu juro que você nunca mais vai me ver. O olhar dela era uma promessa. Otávio sentiu algo se agitar dentro dele, um eco de perda, mas o esmagou antes que pudesse tomar forma. Ele forçou um sorriso frio, sem humor. Perfeito, disse ele, a voz saindo mais dura do que pretendia. Uma mulher a menos para me preocupar. Heloísa apenas balançou a cabeça lentamente, como se esperasse exatamente essa crueldade. Sem dizer mais nada, ela se virou e caminhou em direção à porta. Cada passo era firme, digno. Quando a porta se fechou atrás dela, o clique pareceu definitivo, final. Otávio ficou parado, olhando para a porta fechada. O advogado começou a organizar os papéis, falando algo sobre prazos e transferências, mas a voz dele era um zumbido distante. Otávio caminhou até a enorme janela de vidro que ia do chão ao teto. Abaixo, a cidade de São Paulo se estendia como um tapete de concreto e luzes. Era o seu reino, a selva que ele havia conquistado. Cada prédio alto, cada avenida movimentada era um lembrete do porquê ele estava ali, do porquê ele fez o que fez. Ele se sacrificou por aquilo. O casamento foi apenas mais um sacrifício necessário no altar do sucesso. Ele repetiu isso para si mesmo, mais uma vez, a sua verdade. Ele era Otávio Lombardi e ele não precisava de ninguém. A porta de vidro do imponente prédio comercial se fechou atrás de Heloísa e o ar-condicionado gelado do lobby foi substituído pelo ar quente e poluído de São Paulo. Por um instante, ela ficou parada na calçada enquanto pessoas de ternos caros e sapatos lustrados passavam por ela, falando apressadamente em seus celulares, imersas em seus próprios mundos de urgência e ambição. O mundo de Otávio. O mundo que até poucos minutos atrás era tecnicamente o dela também. Agora, ela se sentia uma completa estranha, uma espectadora olhando para uma vida que não lhe pertencia mais. A promessa que fez a Otávio de que ele nunca mais a veria começou ali, naquele exato momento de invisibilidade no meio da multidão. Ela não pegou um táxi. Em vez disso, caminhou até o ponto de ônibus mais próximo, um ato que não praticava há quase uma década. Dentro do veículo lotado, segurando-se com força na barra de metal, ela sentiu os olhares curiosos sobre seu vestido de tecido fino e sapatos elegantes, tão deslocados naquele ambiente. Cada solavanco do ônibus parecia acentuar a distância entre a mulher que ela era e a mulher que precisaria se tornar. 3 dias depois, a mudança estava completa, se é que se podia chamar aquilo de mudança. Heloísa estava em seu novo lar, um apartamento de 2 cômodos em um prédio antigo na Vila Mariana. Não havia porteiro, apenas uma porta de ferro pesado e um corredor com cheiro de mofo. Ela havia usado a quantia que Otávio chamou de simbólica, mas que para ela representava sua dignidade. O dinheiro da venda de um imóvel que seus pais lhe deixaram, um recurso que ela guardava e que Otávio mal sabia que existia. Ela se recusou a tocar em um único centavo do patrimônio dele. Dentro do pequeno apartamento, as poucas caixas de papelão pareciam enormes. Continham suas roupas mais simples, alguns livros e fotografias. Todo o resto, as joias, as bolsas de grife, as obras de arte, ficou para trás na cobertura que agora parecia um mausoléu de suas memórias. Sentada no chão, porque ainda não tinha comprado um sofá, ela abraçou os joelhos. A solidão era uma presença física, um peso no ar. Foi quando seu celular tocou, o som estridente quebrando o silêncio. Era Clara, sua melhor amiga. Elô, pelo amor de Deus, onde você está? Fiquei te ligando. A voz de Clara era uma mistura de alívio e preocupação. Heloísa engoliu em seco, forçando a voz a soar mais firme do que se sentia. Oi, Clara. Desculpe, eu estava organizando as coisas. Organizando o quê? Você está bem? Aconteceu hoje, não foi? O divórcio.
Sim, aconteceu, respondeu Heloísa, olhando para uma mancha de umidade no teto. Está tudo finalizado. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu sinto muito, amiga. Onde você está? Não me diga que está naquele apartamento gigante sozinha. Não, eu saí de lá. Saiu? Para onde você foi? Para um hotel? Não, eu aluguei um lugar, um apartamento, disse Heloísa. Sozinha? Elô, por que não me ligou? Você poderia ter ficado aqui em casa, você sabe disso. A voz de Clara estava carregada de preocupação. Eu sei, Clara, mas eu precisava fazer isso sozinha, precisava ter o meu próprio espaço, por menor que fosse, explicou ela, a garganta apertada. Eu não podia ficar com você e seu marido, eu ia me sentir um fardo. Você nunca seria um fardo. E o dinheiro? Aquele cretino te deixou com o quê, pelo menos? Heloísa fechou os olhos. Eu não quis o dinheiro dele. Eu peguei apenas o que era meu por direito, antes de tudo. Não é muito, mas dá para começar. Começar o quê, Heloísa? O que você vai fazer? A preocupação de Clara era evidente. Eu vou arranjar um emprego, disse ela, a frase soando mais corajosa do que a realidade que sentia. A verdade é que na noite anterior, ela passou horas em frente ao seu notebook, pesquisando vagas de emprego. A dura realidade da sua situação começou a se instalar de verdade. Assistente administrativa, requisitos, experiência comprovada, domínio de planilhas, sistema de faturamento, recepcionista bilíngue, requisitos, fluência em inglês, experiência em atendimento ao público, vendedora de loja, requisitos, experiência no varejo. Ela não tinha nada daquilo. Sua única experiência nos últimos 8 anos foi gerenciar uma casa de luxo e organizar eventos sociais para a elite de São Paulo. Habilidades que não se encaixavam em nenhum formulário de emprego online. Um emprego? Que tipo de emprego? Perguntou Clara com delicadeza. Qualquer um, Clara, um que pague as contas, respondeu Heloísa, tentando manter a voz estável. Eu só preciso de uma chance. Alguém vai me dar uma chance. Eu aprendo rápido. Depois que desligou o telefone, o silêncio voltou, mais profundo do que antes. Heloísa se levantou e foi até a pequena cozinha. Abriu a geladeira e a encontrou quase vazia. Uma garrafa de água, um pote de iogurte e uma maçã. Era o retrato perfeito de sua nova vida. Despida de todo o luxo, de toda a segurança, ela estava sozinha. A jornada de superação que ela prometeu a si mesma que iria enfrentar parecia, naquele momento, uma montanha impossível de escalar. Mas enquanto olhava pela janela para os telhados dos prédios vizinhos, uma pequena chama de teimosia se acendeu dentro dela. Ela não voltaria atrás. Ela não ligaria para Otávio. Ela havia feito uma promessa e, por mais difícil que fosse, iria cumpri-la. 3 anos se passaram. Para Otávio Lombardi, esses 3 anos foram uma sucessão de vitórias. Sua empresa expandiu para o mercado internacional, seu nome se tornou sinônimo de poder e sua fortuna se multiplicou. Ele se mudou para uma cobertura ainda maior, com uma vista ainda mais espetacular de São Paulo. A promessa de Heloísa se cumpriu. Ela desapareceu completamente de sua vida. Ele nunca mais ouviu falar dela. Nunca a viu, e com o tempo a memória dela se tornou algo distante, uma nota de rodapé na história de sua ascensão. Ele se convenceu de que o divórcio tinha sido a melhor decisão de sua vida, um corte limpo e necessário. Naquela noite de terça-feira, ele entrou no Sense, um dos restaurantes mais exclusivos dos Jardins, um lugar onde as reservas precisavam ser feitas com meses de antecedência. Ao seu lado, uma mulher deslumbrante em um vestido vermelho caminhava com uma confiança que beirava a performance. O nome dela era Melissa, uma modelo ou atriz. Ele não tinha certeza. Era apenas uma companhia para a noite, um acessório bonito que complementava sua imagem pública. Este lugar é incrível, Otávio. Você sempre sabe escolher os melhores,
disse Melissa, a voz dela suave, enquanto o maitre os conduzia por entre as mesas. É um dos melhores, de fato, respondeu Otávio, o tom de voz educado, mas distraído. Sua mente já estava repassando os pontos de uma reunião importante que teria na manhã seguinte em Tóquio. Eles se sentaram em uma mesa discreta em um canto, com uma visão privilegiada de todo o salão. O ambiente era sofisticado, com iluminação baixa, o som de um piano tocando ao fundo e o barulho suave de taças de cristal. Otávio pegou o menu de couro, mas seus olhos percorreram o restaurante por hábito, um gesto de quem está acostumado a comandar qualquer ambiente em que entra. Ele observou os casais, os grupos de empresários, a dança silenciosa e eficiente dos garçons. Foi então que ele a viu. Era uma das funcionárias, de uniforme preto e avental branco, parada perto de uma mesa do outro lado do salão. A princípio, foi apenas um relance casual, mas algo em sua postura, na maneira como ela inclinava a cabeça para ouvir o pedido de um cliente, fez seu cérebro parar. Ele olhou de novo, com mais atenção. O cabelo estava preso em um coque simples, mas alguns fios teimosos escapavam e emolduravam seu rosto. Um rosto que ele conhecia melhor do que o seu. Um rosto que ele tinha beijado milhares de vezes. Um rosto que assombrava seus sonhos mais raros e silenciosos. Otávio congelou, não de um jeito sutil. Ele parou completamente, a mão que segurava o menu suspensa no ar. O som do restaurante, o piano suave, a voz de Melissa perguntando sobre o vinho, tudo se tornou um ruído baixo e distante. Havia apenas uma imagem em seu foco, nítida e inacreditável. Heloísa. Era ela. Mais madura, com linhas de cansaço que não existiam antes, mas inconfundivelmente ela. Ela estava servindo mesas em um restaurante. A sua Heloísa, que organizava jantares para diplomatas e artistas, agora anotava pedidos em um bloquinho de papel. O choque inicial foi tão forte que ele sentiu uma vertigem. E então ele viu. O uniforme não conseguia disfarçar. Abaixo do avental havia uma barriga grande e redonda. Uma barriga de gravidez avançada, de pelo menos 8 meses. Seu coração deu um salto violento no peito, uma batida forte e dolorosa que pareceu sacudir seu corpo inteiro. Grávida. Heloísa estava grávida. Otávio, está tudo bem? A voz de Melissa o alcançou como se viesse de muito longe. Você ficou pálido de repente. Aconteceu alguma coisa? Ele não conseguiu responder. Não conseguiu desviar o olhar. Ele a observou enquanto ela terminava de anotar o pedido e se afastava da mesa. Ela se moveu com um cuidado e uma lentidão que denunciavam o peso da gravidez. Havia dignidade em seus gestos, mas ele podia ver o cansaço profundo em seu rosto, na forma como ela apoiou a mão na parte inferior das costas por um segundo, quando pensou que ninguém estava olhando. As perguntas o invadiram, caóticas e esmagadoras. Como? Por quê? Grávida de quem? O que aconteceu na vida dela para que chegasse a este ponto? Trabalhando como garçonete. Grávida, a poucos quilômetros da cobertura luxuosa onde ele vivia. A promessa dela voltou à sua mente, alta e clara. Eu juro que você nunca mais vai me ver. E ele, em sua arrogância, acreditou. Acreditou que ela simplesmente seguiria em frente. Talvez se casaria com outro homem rico, manteria o padrão de vida ao qual ele a havia acostumado. A realidade diante de seus olhos era muito diferente. Era dura, era cruel e, de alguma forma, parecia uma acusação direta a ele. Ele, que se sentia o rei daquela cidade, de repente se sentiu o menor dos homens. Ele permaneceu paralisado, o menu esquecido em sua mão, a acompanhante de vestido vermelho ignorada ao seu lado. O passado que ele tinha enterrado com tanto cuidado havia acabado de voltar para assombrá-lo na forma de sua ex-mulher, carregando o filho de outro homem em seu ventre. Otávio não soube dizer por quanto tempo ficou paralisado, olhando para o outro lado do salão. Foi a voz de Melissa, agora cheia de impaciência, que finalmente o trouxe de volta à realidade. Otávio,
Você vai pedir alguma coisa ou vamos ficar aqui a noite toda olhando para o nada? Ele piscou. A imagem de Heloísa se afastando em direção à cozinha ainda gravada em sua mente. O choque inicial deu lugar a uma urgência febril, uma necessidade de agir que era tão natural para ele quanto respirar. Ele jogou o menu na mesa com um baque seco, fazendo Melissa se assustar. Nós vamos embora, ele disse, a voz dura. Embora? Mas nós acabamos de chegar. Eu nem escolhi o vinho, ela protestou, a confusão em seu rosto se transformando em aborrecimento. Agora, Melissa, ele disse, e o tom de sua voz não deixou espaço para discussão. Ele se levantou, jogou algumas notas de R$100 sobre a mesa, mais do que suficiente para cobrir qualquer transtorno, e se dirigiu à saída sem olhar para trás. Ele não se importava com a cena, não se importava com o que Melissa ou qualquer outra pessoa no restaurante pensaria. Sua mente, antes ocupada com negócios e planos de expansão, agora tinha um único e avassalador foco: Heloísa. Do lado de fora, ele dispensou Melissa com uma desculpa curta e pouco convincente sobre uma emergência de trabalho, colocando-a em um táxi antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Sozinho em seu carro, um sedã de luxo silencioso e potente, ele não dirigiu para casa. Em vez disso, estacionou em uma rua escura e pegou o celular. Seu coração ainda batia de forma descontrolada. Ele respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções, e discou um número que raramente usava. A chamada foi atendida no segundo toque. Senhor Lombardi. A voz do outro lado era calma e profissional. Era Sérgio, seu chefe de segurança, um homem que resolvia problemas com uma eficiência silenciosa e absoluta. Sérgio, desculpe ligar a esta hora, disse Otávio, esforçando-se para manter a voz firme. Sem problemas, senhor. Aconteceu alguma coisa? Otávio fez uma pausa, as palavras presas na garganta. Pedir aquilo era admitir uma falha, uma curiosidade que o deixava vulnerável. Eu preciso de um favor, um serviço pessoal e totalmente confidencial. Estou ouvindo, respondeu Sérgio, sem demonstrar qualquer surpresa. O nome é Heloísa Braga. Otávio finalmente conseguiu dizer. Ela trabalha no restaurante Sense, nos Jardins. Eu preciso saber tudo, Sérgio, tudo. Onde ela mora, como tem sido a vida dela nos últimos 3 anos, com quem ela se relaciona. Quero um relatório completo. Ele hesitou por um segundo, a próxima pergunta sendo a mais difícil de todas. E eu preciso saber quem é o pai da criança que ela está esperando. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, a única indicação de que o pedido era incomum. Entendido, senhor. Terei as informações para o senhor o mais rápido possível. Eu quero discrição absoluta, Sérgio. Ela não pode, em nenhuma hipótese, saber que estou investigando. Não saberá. Boa noite, senhor Lombardi. A ligação terminou. Otávio ficou no escuro do carro por um longo tempo, a cabeça encostada no volante de couro. A fúria e a confusão lutavam dentro dele. Ver Heloísa daquele jeito despertou algo que ele pensava estar morto e enterrado. Um sentimento protetor, uma raiva por ela estar naquela situação. As 48 horas seguintes foram as mais longas de sua vida. Ele cancelou a viagem para Tóquio, alegando uma indisposição. Passou os dias em sua cobertura, incapaz de se concentrar em qualquer relatório ou planilha. A imagem dela, cansada e grávida, se repetia em sua mente. Cada detalhe o assombrava. A mecha de cabelo caindo em seu rosto, a mão em suas costas, a dignidade com que ela servia estranhos. A cada hora que passava, sua ansiedade se transformava em uma raiva fria. Na tarde do segundo dia, Sérgio ligou. O relatório está pronto, senhor. Posso enviar por um mensageiro ou prefere que eu entregue pessoalmente? Traga pessoalmente agora, ordenou Otávio. Menos de 1 hora depois, Sérgio estava em sua sala de estar, entregando-lhe um envelope pardo, sem identificação.
Ele se retirou com a mesma discrição com que chegou, deixando Otávio sozinho com as respostas que tanto desejava e temia. Com as mãos trêmulas, ele abriu o envelope. Dentro havia um relatório detalhado e algumas fotografias. Ele leu sobre a série de empregos temporários que ela teve, cada um mais humilde que o outro. Viu o endereço do pequeno apartamento na Vila Mariana. Cada palavra que ele lia era como um peso adicional em seus ombros. Então, ele chegou à parte sobre o relacionamento dela. O nome era Vinícius Costa, um executivo de marketing de uma empresa de médio porte. O relatório descrevia um romance breve e intenso que começou cerca de 1 ano antes. E então, a verdade dolorosa foi revelada em poucas linhas, de forma clínica e brutal. Vinícius Costa era casado. Ele havia se aproximado de Heloísa, a enganado com promessas de um futuro juntos, e no momento em que ela revelou a gravidez, ele desapareceu. Simplesmente parou de atender suas ligações, mudou de número e a bloqueou em todas as redes sociais. O relatório incluía uma foto recente de Vinícius, sorrindo ao lado de sua esposa em um evento social. Otávio sentiu o estômago revirar. Não era apenas a traição, era a crueldade, o abandono covarde. Ele a deixou. Ele abriu a porta para que um homem como aquele entrasse na vida de Heloísa e a destruísse. A culpa que sentia era avassaladora, uma sensação física que o sufocava. Aquele filho não era apenas de um estranho, era o filho de um canalha que a havia abandonado na pior situação possível. Naquele momento, a curiosidade de Otávio se transformou em algo muito mais poderoso. Uma determinação feroz de consertar o que ele havia quebrado. O papel do relatório parecia queimar os dedos de Otávio. Ele ficou um longo tempo sentado no sofá de couro branco em sua sala de estar silenciosa, olhando para a fotografia de Vinícius Costa. O sorriso despreocupado daquele homem era uma ofensa, um insulto direto à dor que ele havia causado. Uma fúria fria e intensa começou a crescer dentro dele, não apenas contra Vinícius, mas contra si mesmo. A cada segundo, a conexão entre suas ações passadas e o sofrimento presente de Heloísa se tornava mais clara, mais inegável. Ele a havia deixado vulnerável, e o mundo, na forma daquele canalha, a havia atacado. Todo o sucesso, todo o luxo que o cercava, de repente pareceu podre, sem valor. Para que serviam os bilhões em sua conta bancária, os contratos que definiam o futuro da indústria, se a única mulher que ele verdadeiramente amou estava servindo mesas, grávida e sozinha, para sobreviver? A culpa era um veneno, e ele sentia que o estava consumindo por dentro. Mas junto com a culpa, o amor que ele havia tentado suprimir por 3 longos anos ressurgiu. Não era uma lembrança vaga, era um sentimento vivo, protetor, uma necessidade urgente de cuidar dela, de protegê-la como ele deveria ter feito desde o início. Com uma clareza de propósito que não sentia há anos, Otávio se levantou. Ele sabia o que precisava fazer. Seu império, sua carreira, tudo aquilo que ele havia colocado acima de seu casamento, teria que esperar. Ele pegou o telefone e ligou para sua assistente executiva, Lúcia. "Lúcia, bom dia", ele disse, a voz surpreendentemente calma. "Bom dia, Sr. Lombardi. Só ligando para confirmar sua agenda. O carro o pegará em 1 hora para a reunião com os investidores japoneses", disse ela, eficiente como sempre. "Cancele", disse Otávio. Houve um silêncio do outro lado da linha. "Desculpe, senhor, acho que não ouvi direito." "Você ouviu perfeitamente. Cancele a reunião. Cancele minha agenda inteira para o resto da semana." "Senhor", a voz de Lúcia agora estava cheia de uma incredulidade contida. "Mas e a teleconferência com o conselho em Nova York? A assinatura do contrato com a TechCorp depende dessa reunião. São bilhões em jogo." Otávio caminhou até a janela e olhou para a cidade. Antes, ele via um reino a ser conquistado. Agora, via apenas um labirinto de concreto que escondia Heloísa. "O dinheiro pode esperar, Lúcia."
Existem coisas que não podem. Diga a todos que é uma emergência familiar inadiável. Seja criativa. Reagende o que for possível para a próxima semana. O que não for possível, paciência. Eles sobreviverão. Mas, Senhor, sua reputação... Minha reputação não me preocupa no momento. Ele a interrompeu, com uma finalidade que encerrou a discussão. Apenas faça o que eu pedi, por favor. Ele desligou antes que ela pudesse protestar mais. A decisão estava tomada, e um peso pareceu sair de seus ombros, substituído por uma determinação inabalável. Ele andou por sua cobertura gigantesca, um espaço que sempre o enchera de orgulho, e pela primeira vez sentiu o quão vazia ela era. Obras de arte caríssimas pareciam manchas sem vida nas paredes, e os móveis de design premiado eram frios e desconfortáveis. Era uma casa, não um lar. Um lar era o que ele tinha com Heloísa no pequeno apartamento onde eles começaram. Um lugar cheio de risadas e cheiro de café. Seu telefone tocou novamente. Era um de seus sócios. Ele ignorou. Tocou de novo. Um número internacional. Ele desligou o aparelho. Nada mais importava. O mundo dos negócios, com suas batalhas e estratégias, podia desmoronar. Ele tinha apenas uma missão agora: encontrar uma maneira de consertar o presente de Heloísa, de aliviar o fardo que ela carregava. Ele sabia que não podia simplesmente aparecer em sua porta com um cheque. O orgulho dela, a mesma força que o fez se apaixonar por ela anos atrás, jamais permitiria. Ele a conhecia bem o suficiente para saber que ela o mandaria embora. A abordagem precisava ser diferente, cuidadosa. Reparar o passado era impossível, mas ele podia e iria moldar o presente. Ele iria garantir que ela tivesse paz, segurança e tudo o que precisasse para a chegada de seu filho. Ele não tinha um plano totalmente formado, apenas um ponto de partida. Ele não podia mais ficar parado naquele mausoléu dourado, se afogando em culpa. Ele precisava agir. Otávio foi até seu quarto. Trocou o terno caro por uma calça jeans e uma camisa simples, algo que não usava há anos. Pegou as chaves do carro, a carteira e saiu, fechando a porta de seu antigo mundo para trás. Otávio dirigiu sem um destino certo, mas seu coração sabia o caminho. Guiado pela informação do relatório de Sérgio, ele acabou na Vila Mariana, em uma rua tranquila e arborizada, que contrastava violentamente com a paisagem de vidro e aço que ele chamava de lar. Ele estacionou o carro de luxo e esperou. A noite caiu, e as luzes dos postes se acenderam, lançando um brilho amarelado na calçada. Por quase 2 horas ele ficou ali, o motor do carro desligado, o mundo dos negócios esquecido. Então ele a viu. Heloísa desceu de um ônibus na esquina, movendo-se com a lentidão de quem carrega um peso muito maior do que apenas a barriga de 8 meses. Ela caminhava devagar, uma das mãos apoiando as costas, o rosto pálido sob a luz da rua. Vê-la assim, tão vulnerável e exausta, foi mais doloroso do que qualquer coisa que ele já havia sentido. Ele saiu do carro no momento em que ela se aproximava da entrada de seu prédio. O som da porta do carro batendo a fez se virar, assustada. Quando seus olhos o reconheceram, o susto se transformou em uma expressão de choque e, em seguida, em uma hostilidade fria. Otávio? A voz dela era um sussurro incrédulo. O que você está fazendo aqui? Você me seguiu? Heloísa, por favor, ele disse, dando um passo em sua direção, as mãos erguidas em um gesto de paz. Eu só preciso de 5 minutos. Nós precisamos conversar. Nós não temos nada para conversar, ela respondeu, apertando a alça da bolsa contra o corpo, criando uma barreira entre eles. Eu deixei bem claro que não queria mais ver você. Eu sei o que você disse. Ele insistiu, a voz cheia de uma urgência que ele não tentou esconder. Mas eu vi você no restaurante e eu preciso entender, por favor, só alguns minutos. Ela o estudou por um longo momento. O conflito visível em seus olhos. A exaustão parecia lutar contra a raiva.
Por fim, ela soltou um suspiro de derrota. Tudo bem, mas aqui não. Ela se virou e abriu a porta pesada do prédio. Suba, mas que seja rápido. O apartamento era exatamente como ele imaginou. Pequeno, simples e impecavelmente limpo, apesar da falta de móveis. Havia apenas um sofá fino, uma pequena mesa com 2 cadeiras e uma estante com livros. "O que você quer, Otávio?" Ela perguntou, sem convidá-lo a sentar. Ela permaneceu de pé, os braços cruzados sobre o peito, um gesto protetor. Me desculpe por aparecer assim", ele começou, sentindo-se desajeitado, o poder e a confiança que o definiam completamente ausentes. "Eu fiquei preocupado." Heloísa soltou uma risada curta e amarga. "Preocupado? Você não se preocupa comigo há 3 anos, Otávio. Por que começar agora?" "Porque eu errei", ele disse, as palavras saindo com dificuldade. "E porque eu sei sobre Vinícius." O nome dele no ar teve um efeito imediato. Os ombros de Heloísa caíram, a postura defensiva se desfez, substituída por uma vulnerabilidade que partiu o coração de Otávio. Ela desviou o olhar, encarando a parede como se as palavras dele fossem uma traição. "Como você sabe?" ela sussurrou. "Isso não importa. O que importa é que eu sei que ele te abandonou. Foi o que bastou para que a represa se rompesse." A força que ela vinha mantendo por tanto tempo finalmente cedeu. "Abandonou?" ela repetiu, a voz tremendo. "Ele me destruiu, Otávio, e eu deixei." Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto. "Você acha que eu estou trabalhando como garçonete por diversão? O dinheiro que eu tinha acabou. Acabou rápido. Aluguel, comida, contas, e então vieram os problemas da gravidez." Otávio apenas ouvia. Cada palavra dela, uma nova camada de culpa se depositando sobre ele. "A médica disse que era uma gravidez de risco", ela continuou, a voz embargada pela dor. "Disse que eu precisava de repouso, de uma alimentação melhor, de menos estresse." "Repouso? Como eu vou repousar se preciso trabalhar 12 horas por dia em pé para pagar as contas? Como eu vou me alimentar melhor se às vezes preciso escolher entre comprar minhas vitaminas ou pagar a conta de luz?" Ela caminhou até a janela de costas para ele. "Eu não tenho ninguém, Otávio, ninguém. Minha melhor amiga tem a própria família para cuidar. Não posso ser um fardo para ela. Eu passo as noites acordada com medo. Medo do parto, medo de não ter dinheiro para o hospital, medo de não ser uma boa mãe. Eu sinto o bebê chutar e, em vez de ser só alegria, vem um pânico tão grande, o pânico de estar completamente sozinha para enfrentar tudo isso. A solidão nesta cidade é brutal. Ela te engole." Ela se virou para ele, os olhos vermelhos e cheios de uma dor profunda e honesta. "Então, não venha aqui dizer que está preocupado. Você não faz ideia do que é a minha vida. Você escolheu seu império. E eu fiquei com os destroços." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da sua respiração ofegante. Otávio não tinha palavras. Não havia desculpa. Não havia justificativa que pudesse sequer tocar a superfície da dor que ela acabara de expor. Ele via agora, com uma clareza terrível, o abismo que ele mesmo havia criado. Otávio olhou para ela, para a mulher forte que ele havia quebrado, e soube que desculpas seriam um insulto. Palavras não podiam consertar aquilo. Apenas ações poderiam, talvez, começar a limpar os destroços. Ele deu um passo à frente com cuidado, como se aproximasse de um animal ferido. "Eu não posso mudar o que fiz", disse ele, a voz baixa e rouca. "Mas eu posso ajudar agora. Me deixe ajudar, Heloísa. Não por mim, por você e pelo bebê." "Eu não quero sua ajuda", ela respondeu imediatamente, a voz ainda trêmula, mas com um traço de sua antiga teimosia. "Eu não quero o seu dinheiro sujo de culpa." "Não é dinheiro da culpa", ele rebateu, com uma firmeza gentil. "É uma dívida que eu tenho com você por cada noite que você passou sozinha, por cada conta que você não pôde pagar, por cada momento de medo que você sentiu.
Você não pode continuar trabalhando naquele restaurante. É perigoso. Ele tirou a carteira do bolso, pegou um cartão de crédito preto e o colocou sobre a mesinha de centro. Peça demissão amanhã. Use isto para tudo o que precisar. Comida, vitaminas, um táxi, para não precisar mais pegar ônibus. Pense nisso como um recurso, não como um presente. Ela olhou para o cartão como se fosse veneno. Eu não vou aceitar. Por favor, Heloísa, engula seu orgulho por um momento, pelo bem da sua saúde, da saúde do seu filho, ele pediu. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e foi até a porta. Eu vou embora agora, mas eu vou voltar. E ele voltou. 2 dias depois, ele estava do lado de fora do modesto posto de saúde, onde o relatório de Sérgio indicava que ela tinha uma consulta de pré-natal. Quando ela chegou, a surpresa em seu rosto foi rapidamente substituída por irritação. Otávio, o que você está fazendo aqui? Isso é perseguição? Eu quero ouvir o que a médica tem a dizer, ele disse simplesmente. Você disse que era uma gravidez de risco. Eu quero entender os riscos. Eu quero estar aqui. Você não tem esse direito. Talvez não. Mas eu estou aqui mesmo assim, ele respondeu, sem agressividade, apenas com uma calma teimosa. Para sua surpresa, depois de um momento de hesitação, ela suspirou e entrou na clínica, e ele a seguiu. Na pequena sala de consulta, ele ouviu a médica falar sobre a pressão arterial de Heloísa, sobre a necessidade de repouso e a importância de uma dieta rica em nutrientes. Ele fez perguntas, anotou mentalmente cada recomendação. E então a médica pegou o pequeno aparelho para ouvir o coração do bebê. Um som rápido e forte preencheu a sala. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Otávio sentiu o ar ficar preso em seus pulmões. Aquele som, tão cheio de vida, o atingiu com uma força que nenhuma reunião do conselho ou contrato bilionário jamais conseguiu. Era real, e ele tinha uma responsabilidade para com aquilo. Na semana seguinte, ele descobriu a data do seu próximo ultrassom. Novamente, ele apareceu. Desta vez, a resistência dela foi menor, mais resignada. No quarto escuro, ele ficou ao lado dela, os olhos fixos na tela em preto e branco. E então, ele viu uma pequena forma, uma coluna vertebral, bracinhos e perninhas se agitando. Uma emoção forte e desconhecida o preencheu, uma conexão instantânea com aquela pequena vida. Ele olhou para Heloísa e a viu observando a tela com lágrimas silenciosas escorrendo pelo canto dos olhos. Pela primeira vez em muito tempo, eles compartilharam um momento, uma emoção pura que não tinha nada a ver com o passado doloroso. Sua vida mudou completamente. As noites antes preenchidas com jantares de negócios, eventos sociais e companhias vazias, agora eram passadas em sua cobertura silenciosa. Mas o silêncio não era mais de solidão, e sim de concentração. Ele passava horas pesquisando sobre segurança infantil, os melhores tipos de berços, as dietas mais recomendadas para gestantes. Ele ligava para Heloísa todos os dias. No início, as ligações eram curtas e tensas. Você comeu? Ele perguntava. Sim, ela respondia secamente. Precisa de alguma coisa? Não, mas ele não desistiu. Aos poucos, as respostas dela se tornaram menos monossilábicas. Um dia, ele ligou e depois de sua pergunta habitual, ela hesitou. Na verdade, ela disse, a voz baixa. A médica receitou um remédio para a pressão. E a farmácia perto de casa não tem. Estou a caminho. Me mande o nome do remédio por mensagem. Ele respondeu imediatamente, o coração acelerando com aquele pequeno sinal de confiança. Ele não estava mais tentando reconquistá-la. Ele não estava agindo por culpa. Ele estava simplesmente cuidando dela. Estava se tornando o homem que deveria ter sido o tempo todo. E lentamente, sem que nenhum dos dois percebesse, as paredes que Heloísa havia construído ao redor de seu coração começaram a apresentar as primeiras, minúsculas rachaduras. Heloísa observava Otávio da soleira da cozinha.
Ele estava em sua pequena sala de estar, desempacotando sacolas de supermercado sobre a mesa. Não eram compras aleatórias. Havia folhas verdes escuras, frutas frescas, iogurte natural e o salmão que a médica havia recomendado para o desenvolvimento do bebê. Ele fazia aquilo há 2 semanas, aparecendo em sua porta com uma pontualidade e uma discrição que a deixavam sem argumentos. Ele não pedia para entrar, apenas entregava as coisas, perguntava se ela precisava de algo e ia embora. Cada um desses gestos era um pequeno golpe na muralha que ela havia construído ao redor de si mesma. Ela queria continuar sentindo raiva, queria se agarrar à desconfiança, pois era um sentimento seguro. A raiva a protegia. A esperança, por outro lado, era perigosa. A esperança a havia quebrado 2 vezes. Primeiro, quando Otávio trocou o amor deles por sua ambição. Depois, de forma ainda mais cruel, quando Vinícius trocou suas promessas por conveniência. O medo de ser rejeitada outra vez, de apostar em alguém e perder, era uma presença constante em seu peito. Ela notava as mudanças nele. Ele parecia mais cansado, havia olheiras sutis sob seus olhos e ele não usava mais os ternos caros e impecáveis, optando por roupas simples. O arrogante e intocável CEO estava desaparecendo, dando lugar a um homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Naquela tarde, enquanto ele guardava o leite na geladeira, ela sentiu uma pontada aguda na parte inferior do ventre, seguida por uma tontura que a fez se apoiar na parede. Heloísa! A voz de Otávio soou alarmada. Em 1 segundo, ele estava ao seu lado, o rosto pálido de preocupação. O que foi? É o bebê? Você está bem? Sua reação foi tão instantânea, seu pânico tão genuíno que a surpreendeu. Ele a guiou até o sofá com um cuidado infinito, fazendo-a sentar. Respira fundo. Quer que eu ligue para a médica? Chame uma ambulância? Não, não, ela disse, a mão sobre a barriga. A dor já estava passando, dando lugar a uma sensação de aperto. É só... Às vezes acontece. A médica diz que é normal, o corpo se ajustando. Ele se ajoelhou na frente dela, os olhos fixos em seu rosto, procurando qualquer sinal de dor. Tem certeza? Ela apenas concordou, incapaz de falar. Aquele momento de vulnerabilidade física quebrou a última de suas defesas. Ali, com ele ajoelhado a seus pés, a preocupação estampada em cada linha de seu rosto, ela precisava saber, precisava entender para não enlouquecer. Quando recuperou o fôlego, ela o encarou, a voz saindo em um sussurro. Por que você está fazendo tudo isso, Otávio? De verdade. Eu preciso saber. Eu não aguento mais uma decepção. Ele não desviou o olhar. Seus olhos pareciam conter todo o arrependimento do mundo. Porque eu fui um idiota, ele disse, a voz baixa e cheia de uma honestidade brutal. Eu passei anos construindo um império, pensando que era isso que me faria respeitado, que me faria feliz. Eu troquei você, troquei nossa vida por prédios e números na conta. E quando eu vi você naquele restaurante, eu percebi o quão vazio tudo isso é. Eu percebi que perdi a única coisa que realmente importava. Ele respirou fundo, como se buscasse coragem para as próximas palavras. Eu sei que este bebê não é meu. Eu sei que não tenho nenhum direito de pedir nada. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, Heloísa. Ele estendeu a mão e, com hesitação, tocou a barriga dela, a palma espalmada sobre o tecido do vestido. O bebê se mexeu naquele exato instante e os olhos de Otávio se arregalaram levemente. Se você me permitir, ele continuou, a voz embargada pela emoção, eu vou amar e criar esta criança como se fosse minha. Eu vou estar em cada consulta, em cada noite sem dormir, em cada primeiro passo e em cada febre. Eu vou ser o pai que essa criança merece, o pai que aquele covarde não teve a decência de ser. Eu não vou a lugar nenhum, não de novo. As lágrimas que Heloísa vinha segurando por semanas finalmente vieram, mas não eram de dor ou de raiva.
eram de um alívio tão imenso que seu corpo inteiro pareceu relaxar. A promessa dele não foi grandiosa nem dramática. Foi simples, direta e ela sentiu em cada fibra de seu ser era a mais pura verdade. Ele não estava tentando comprar seu perdão. Ele estava oferecendo um futuro. Ela não disse nada, apenas ficou ali, chorando silenciosamente, enquanto ele mantinha a mão sobre sua barriga como um guardião silencioso fazendo um juramento. E no silêncio daquela pequena sala, com o cheiro de comida fresca no ar, Heloísa permitiu que uma minúscula semente de esperança começasse a brotar em seu coração ferido. As semanas seguintes à promessa de Otávio se desenrolaram em uma nova rotina de cuidado e confiança. Fiel à sua palavra, ele esteve presente em tudo. Organizou a mudança de Heloísa para um apartamento confortável e seguro no Itaim Bibi, a poucos minutos de um dos melhores hospitais de São Paulo. Ele montou o berço com as próprias mãos, seguindo o manual de instruções com uma concentração que antes dedicava a contratos milionários. Aos poucos, Heloísa permitiu que ele cuidasse dela, aceitando sua presença não mais como uma intrusão, mas como um porto seguro. O medo da rejeição ainda vivia em um canto escuro de seu coração, mas a cada dia as ações consistentes de Otávio o empurravam mais para a sombra. A noite em que tudo começou foi calma, como a quietude antes de uma tempestade. Eles tinham acabado de jantar, algo leve que Otávio havia preparado, quando Heloísa sentiu a primeira contração forte. Ela respirou fundo, olhando para ele com os olhos arregalados. Ele não entrou em pânico. Calmamente, pegou a bolsa de maternidade que já estava pronta ao lado da porta, ajudou-a a se levantar e a levou para o carro. No hospital de elite, tudo estava preparado. Eles foram levados para uma suíte de parto espaçosa e tranquila. As horas que se seguiram foram uma prova de fogo. A dor de Heloísa era intensa e com ela o medo ressurgia. Durante os picos das contrações, ela se agarrava à mão de Otávio, a força em seu aperto desmentindo sua fragilidade. Eu não consigo, Otávio, ela sussurrou durante uma pausa, o rosto pálido e coberto de suor, a exaustão visível em cada traço. Estou com tanto medo. Ele se inclinou, enxugando a testa dela com um pano úmido. Seus olhos nunca deixaram os dela. Você consegue sim, ele disse, a voz firme e cheia de uma convicção inabalável. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu estou aqui, nós estamos aqui com você. Respire comigo. Ele respirava com ela a cada nova onda de dor, sua presença uma âncora no meio do caos. Ele não a deixou sozinha por um único segundo. As enfermeiras entravam e saíam, mas ele permanecia, uma constante ao lado da cama. Em um momento de dor particularmente aguda, um lapso escapou de seus lábios, um sussurro que ele mal percebeu que disse. Está tudo bem, meu amor, eu estou aqui. Heloísa ouviu. No meio de sua agonia, a palavra amor a alcançou, não como uma declaração romântica, mas como uma verdade fundamental que acalmou uma parte de sua alma. Finalmente, depois de horas que pareceram uma eternidade, a médica anunciou que era a hora. A energia no quarto mudou, tornando-se focada, intensa. Otávio segurou a mão de Heloísa com mais força, sussurrando palavras de encorajamento em seu ouvido, a voz dele guiando-a através da dor final. E então, o som mais transformador do mundo preencheu cada canto da sala. O primeiro choro de um recém-nascido, forte, exigente e absolutamente milagroso. Heloísa desabou de volta nos travesseiros, chorando de puro alívio e alegria. Otávio sentiu as próprias lágrimas escorrerem por seu rosto, enquanto olhava para a pequena criatura rosada e barulhenta nos braços da enfermeira. A bebê foi limpa e enrolada em um cobertor macio. A médica, com um sorriso gentil, se aproximou de Otávio. Papai, você gostaria de cortar o cordão umbilical? Otávio congelou, o coração batendo forte. Ele olhou para Heloísa, os olhos cheios de uma pergunta silenciosa. Ele não tinha esse direito.
Ele era o homem que a havia abandonado, não o pai biológico. Mas Heloísa, com o rosto banhado em lágrimas e um amor radiante, deu-lhe um pequeno aceno de cabeça, um aceno que significava tudo. Era permissão, era aceitação, era um convite. Com as mãos tremendo, ele pegou a tesoura cirúrgica que a enfermeira lhe ofereceu. Inclinando-se, ele realizou o pequeno corte que separaria a bebê de sua mãe, mas que, ao mesmo tempo, o uniria a elas para sempre. Aquele simples ato foi um juramento, um pacto silencioso selado naquela sala de parto. A enfermeira então colocou a pequena bebê nos braços de Heloísa. Ela era perfeita, minúscula, com um tufo de cabelo escuro e os olhos bem fechados. "Oi, Maitê", sussurrou Heloísa, a voz embargada. Otávio se aproximou, olhando para a filha que ele havia escolhido amar. Ele estendeu um dedo e tocou a mãozinha minúscula de Maitê, que imediatamente se agarrou a ele com uma força surpreendente. Naquele momento, olhando para Heloísa e para a pequena vida que ela trouxe ao mundo, um sentimento tão avassalador de amor e proteção o atingiu que ele mal conseguiu respirar. Não havia mais passado, não havia mais culpa. Havia apenas aquele momento. Havia apenas eles três. Uma família. 6 meses depois, o som que definia o mundo de Otávio Lombardi não era mais o de telefones tocando ou o murmúrio de uma sala de reuniões. Era o som suave da respiração de um bebê vindo da babá eletrônica em sua mesa de cabeceira. A mudança em sua vida não havia sido temporária, tinha sido uma reconstrução completa, da fundação ao telhado. Eles viviam juntos no apartamento confortável que ele havia providenciado. Um lugar que se tornara um lar de uma forma que sua antiga cobertura de luxo jamais conseguiu ser. Naquela madrugada, por volta das 3 da manhã, um choro baixo e resmungado começou. Antes que Heloísa pudesse se mover, Otávio já estava de pé, deslizando para fora da cama com uma prática silenciosa. Ele atravessou o corredor até o quarto de Maitê, que era pintado em um tom suave de amarelo. A luz de um pequeno abajur em forma de lua iluminava o ambiente. "Shh, minha pequena, o papai está aqui", ele sussurrou, pegando Maitê do berço com uma delicadeza que se tornara sua segunda natureza. Ele a embalou em seus braços, andando lentamente pelo quarto. Ele verificou a fralda, a temperatura, e sabendo que ela estava apenas com um pouco de cólica, segurou-a contra seu peito, o calor de seu corpo acalmando-a. Heloísa apareceu na porta, sonolenta, mas com um pequeno sorriso nos lábios. "Deixa que eu pego ela", ela ofereceu, a voz rouca de sono. "Não precisa, volte a dormir, é a minha vez", ele respondeu sem tirar os olhos da filha, que já começava a se acalmar com o balanço suave. "Você ficou com ela a noite toda ontem." Eles eram uma família. Seus dias não eram mais sobre fusões e aquisições, mas sobre mamadas e trocas de fraldas, sobre quem daria o banho e quem faria o jantar. Otávio ainda dirigia sua empresa, mas de uma maneira radicalmente diferente. Ele delegava mais, confiava em sua equipe e raramente ficava no escritório depois das 5 da tarde. As viagens internacionais foram reduzidas ao mínimo essencial. Seu mundo, antes vasto e impessoal, agora estava focado naquele apartamento, naquelas 2 pessoas. Mais tarde naquela semana, em uma noite tranquila, Maitê dormia profundamente em seu berço. Otávio e Heloísa estavam sentados no sofá, um silêncio confortável entre eles, algo que eles haviam reconquistado. Ela o observava, enquanto ele olhava para o monitor da babá eletrônica com uma expressão de puro contentamento. "Você se lembra daquele homem que, na sala de um advogado, me disse que o casamento não se encaixava mais na visão dele?" Ela perguntou, a voz suave, sem qualquer traço de amargura. Otávio virou a cabeça para olhá-la. Um sorriso triste e genuíno tocou seus lábios. "Eu me lembro dele todos os dias", ele confessou. Aquele homem era um tolo arrogante que achava que o sucesso se media em prédios e contas bancárias.
Ele não sabia que a visão não era nada sem ter a pessoa certa ao lado para compartilhá-la. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Ele não sabia que a maior conquista da vida não é fechar um contrato de $1 bilhão, mas sim ver sua filha sorrir pela primeira vez. Heloísa apertou a mão dele. Ela sorriu hoje de novo, sabia? Quando eu estava cantando para ela. Eu vi. Foi o ponto alto do meu dia, ele disse, e era a mais pura verdade. A felicidade deles era construída sobre esses pequenos momentos. A primeira vez que Maitê agarrou seu dedo, suas risadas durante o banho, a forma como ela adormecia no peito dele. Otávio havia trocado jantares em restaurantes premiados por papinhas de legumes e noites de festa por noites de sono interrompido, e ele nunca havia se sentido tão rico. Ele se inclinou para ela, a testa encostada na dela. O cheiro dela, a sensação de sua pele, tudo era familiar e ainda assim parecia novo. Eu amo você, Heloísa, ele disse, as palavras ditas com uma profundidade e uma certeza que ele nunca possuiu em sua vida anterior. Eu amo a família que nós três formamos. Eu também amo você, Otávio, ela respondeu, e as lágrimas que surgiram em seus olhos eram de pura felicidade. Ela ergueu o rosto e o beijou. Um beijo suave, cheio de perdão, de recomeços e da promessa de um futuro tranquilo. Mais tarde, quando já estavam deitados, Otávio ficou olhando para o teto, ouvindo a respiração tranquila de Heloísa ao seu lado e o suspiro ocasional de Maitê vindo do outro quarto. Ele pensou em sua antiga vida, no homem que ele era. Aquele homem tinha o mundo, mas não tinha nada. Agora ele tinha tudo o que importava dentro daquelas 4 paredes. Ele havia perdido um império de vidro e aço para encontrar um universo inteiro nos braços de sua nova família. E essa ele sabia, era a única conquista que realmente valia a pena. A grande lição que a história de Heloísa e Otávio nos ensina é que o verdadeiro valor da vida não está no que acumulamos, mas em quem temos ao nosso lado. Otávio construiu um império, mas vivia em um castelo vazio, cercado por um sucesso que não aquecia sua alma. Ele só encontrou a verdadeira riqueza, a plenitude, o propósito e a felicidade genuína quando teve a coragem de abrir mão do brilho superficial do poder para abraçar a simplicidade e a profundidade do amor, do cuidado e da família. A jornada deles nos mostra que nunca é tarde demais para reconhecer um erro e reconstruir o que foi quebrado. O perdão não nasce de palavras, mas de ações consistentes. E a família, a mais preciosa de todas as conquistas, não é definida pelo sangue, mas pela escolha diária de estar presente, de amar incondicionalmente e de encontrar um universo inteiro nos pequenos momentos. No choro de um bebê que é acalmado, em um sorriso cansado no fim do dia e na certeza de ter um porto seguro para onde voltar. No fim, um império cabe em um extrato bancário, mas um lar de verdade, com o cheiro de talco e mãos que se apoiam, contém o universo inteiro. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!